Oi, gente. Boa noite a todos. Vou esperar a Adriana entrar, mas enquanto isso eu vou me apresentando. Aqui a gente está com mais uma live. Hoje, em especial, a gente vai falar sobre o edital de ocupação, que foi a proposta agora da Arte Fazan para o nosso espaço de São Paulo. Falar um pouquinho, eu sou a Vanessa Montese, sócia-diretora da Arte Fazan. Nós, como galeria principal, a gente está situado em Belo Horizonte, mas a gente está com um braço agora em São Paulo, em parceria com a New Gallery, que é da Vera Ravi. O espaço da Vera fica em Pinheiros, aqui em Belo Horizonte nós ficamos no Santo Agostinho. E como proposta, ela oferece o espaço para alugar para artistas, grupos de acompanhamento e também no nosso caso, que é uma galeria, a gente fica no segundo andar, mas ainda tem o primeiro disponível, né? E lá também na galeria é um espaço muito legal, o Fino da Bossa. É um piano bar e a proposta também é de oferecer, de dar espaço para jovens artistas se apresentarem, né? Jovens cantores, músicos. Aí eu queria convidar a Adriana Braga, deixa eu ver se ela entrou aqui, para a gente falar um pouquinho mais do edital. Deixa eu ver se eu consigo achar ela. Oi, Adriana! Tudo bom? Que delícia estar aqui. Tudo ótimo. Que bom! Fiz uma introdução aqui da Fazan e eu quero fazer também uma introdução da Adriana, né? Ela é criadora do método do planejamento artístico, atuou no mercado de arte durante 10 anos com galerias, produzindo exposições independentes, participou de feiras nacionais e internacionais e ainda participa, né, Adriana? Quantas vezes você cruza pelas feiras? Trabalhou com colecionadores como consultora de arte, organizando e assessorando em suas coleções e projetos especiais, e é cofundadora da Feira Oriente, Feira de Artistas Independentes e dos Encontros dos Espaços Independentes. A Arte Fazan, falando um pouquinho mais da galeria também, a gente é uma jovem galeria em processo de consolidação e inserção no cenário, né, contemporâneo nacional. E para esse ano a gente está com uma agenda muito dinâmica, que inclui individuais e coletivas, sempre com algum curador, né, em processo, tanto em BH quanto São Paulo ou Rio de Janeiro. E nesse intuito assim, de investir em formar o público e democratizar a arte, para esse espaço agora de São Paulo, que estava disponível, a gente fez a proposta desse edital e a Adriana vai ser uma parceira nossa, né, nesse projeto. A gente vai falar um pouquinho mais dele. E é um edital de pequenos formatos e o nosso intuito, de fato, é se voltar para a comunidade de artistas. Representar, no caso, envolve outras questões, mas nesse momento é disponibilizar o espaço. Porque também, quando a gente fala de representar, né, claro que cada galeria tem a sua linha editorial bem específica. Então, a gente acredita, né, que ao oferecer esse espaço, ao aproximarmos dessa comunidade mesmo, né, de artística, a gente vai favorecer trocas, diálogos, enfim. E aí, primeiro, para pontuar o porquê do pequeno formato, eu sempre falo que a minha vocação, muito antes de eu abrir a galeria, né, como colecionadora, já era dos pequenos formatos, e quando eu abri a galeria, eu já vinha com essa ideia na cabeça, né, dela ter uma vocação dos pequenos. Nós não temos só obras de pequenos formatos à venda, mas é a minha grande vocação, eu direciono muito para esse caminho. E eu peguei até um trechinho do texto da Poliana Quintela, que ela fez uma curadoria agora para o Auroras. A Poliana é uma curadora que eu admiro muito, imensamente. Ela já fez alguns trabalhos conosco. E peguei uns trechinhos, né, para poder falar do porquê desses pequenos formatos e o carinho que nós temos por ele, né? E alguns trechos do texto dela diz assim: o pequeno nos seduz por muitos motivos. O pequeno nos faz companhia, nos deixa menos sós, nos exige um grau de intimidade. Nelas experimentamos um corpo a corpo, acompanhados da estranha e sedutora sensação de que estamos diante de singelos segredos sussurrados. O pequeno formato também permite, em alguns casos, um maior desprendimento e entrega à experimentação. Nas visitas aos ateliês, não é raro toparmos com miniaturas que apontam novos capítulos por vir.
Se há aqueles que encontram no pequeno o convite à errância, há também na via inversa os que assumem o ato como território para exercer a minúcia com ainda mais plenitude. No campo visual, há pequenas obras que carregam consigo imensas cosmologias, sagas e epopeias encerradas nas dimensões de um epigrama. O mínimo também sabe ser barulhento e ambicioso, quando assim lhe convém. Então eu convido a todos, aqueles que já experimentam esse formato ou não, a experimentar e participar do edital, porque afinal de contas é bom para todos nós, né? É um edital que vai nos fazer crescer. O nosso projeto é ter ações nesse mês de julho, inclusive com a Adriana. A gente vai ter um Zoom dia 21, se eu não me engano. Depois eu vou colocar aqui o cronograma, né, direitinho. E dia 30 a gente vai ter um encontro presencial lá na galeria, né? A Adriana vai até São Paulo. Eu estou em BH agora, a Adriana está no Rio. E nós nos encontraremos em São Paulo no dia 30 para essas trocas. Quer falar alguma coisa? Não, eu tô ouvindo, é muito bom. O texto da Poli é muito bom e realmente nos encontraremos em São Paulo, né? Você de BH do Rio, a gente se encontra em São Paulo e vamos ter um Zoom. E também a abertura, né? Que a abertura vai ser uma oportunidade de conhecer os outros artistas, de conhecer tanto o trabalho de outros artistas, né? De se conectar com outros artistas, mas de ir na New Gallery, vai ter o... Como é que é o nome do bar? Desculpa. Fino da Bossa. O Fino da Bossa, exatamente. E realmente ser uma comemoração, né? Uma comemoração de estar expondo, é sempre a abertura, né? E a abertura de pequenos formatos, ela é tão... A abertura de coletiva é sempre festiva, né? É sempre comemorativa. E pequenos formatos, assim, comemorar esse lugar do íntimo, do que a gente traz para perto, né, da gente. O pequeno formato, ele tem isso de ele ser bem, bem próximo. E eu acho que a gente, ainda mais numa época em que a gente teve que estar tão distante, né, lidar com intimidade. E isso tem muito a ver com o que a galeria, né, traz, né? Uma das linhas curatoriais da galeria é esse lugar do íntimo, né? Não é do segredo, mas ali do dia a dia, do conviver, né? E o conviver com o trabalho, isso é muito legal, porque por mais que a gente tenha coleções que têm trabalhos muito grandes, assim, o pequeno formato, de certa forma, ele tem um lugar de convivência, né? Com você, talvez você coloque em um lugar específico, é o detalhe, exatamente. E eu sempre lembro, né? Eu gosto muito do Nelson Félix. Eu sempre lembro que o primeiro trabalho do Nelson Félix foi um trabalho muito pequeno, e eu acho até como iniciativa, assim, para artistas assim que estão começando. Tem um economista que falou uma vez para mim uma coisa: a gente sempre tem que testar primeiro, tem que testar pequeno para ver como dá no grande. Não que, óbvio que é outra proporção, mas o pequeno, ele te dá a possibilidade de teste, né? De teste até de uma ideia, e aí desenrolar essa ideia. Então, eu acho que esse edital de pequenos formatos, ele é muito, para mim, ele é muito, acho que não desafiador, mas assim, um lugar assim muito da intimidade, falando um pouquinho da linha curatorial da galeria, trazendo outros artistas para dentro da galeria para dialogar com o espaço, dialogar com outros trabalhos também, junto com o time da galeria, se for, porque eu acho que é aberto, né? Então o time pode estar ou não. Sim. Mas acho que é um edital que veio para ficar, hein? Acho que talvez não seja a única edição. Não, Gosto. um pouco, que acaba que a gente recebeu alguns e-mails, né, algumas mensagens. A gente abriu o formulário, as pessoas falaram: ah, vai precisar de apresentação, vai chegar no dia, ó, vai precisar de inscrição, né? Vai chegar no dia, eu não vou conseguir entrar. Por que a gente abriu o formulário? Porque o espaço lá não é tão grande. É até maior do que a minha galeria de BH, mas não é tão grande. Nós não sabíamos quantas pessoas iriam se inscrever. Então a gente falou: vamos fazer um formulário só para a gente ter uma noção, e a gente aprova aquilo que a gente acha que cabe na galeria. A gente faz uma conta e assim, já teve mais de 100 inscrições, né? Nossa. E não vai caber. Então assim... Não, vai caber sim, lógico que vai caber. Então assim, infelizmente a gente vai ter que não aprovar algumas pessoas. E qual que vai ser o critério? Ordem de chegada, né? Como no dia, por ordem de chegada, a gente vai abrir a galeria às 9. Quem chegar primeiro vai escolher o espaço primeiro onde a obra vai ser colocada.
E com relação a BH, a gente quer muito estender, sim, aqui para Belo Horizonte, talvez final de janeiro ou início de fevereiro, para os artistas daqui, até muitos daqui me mandaram, né? Ah, você pode levar a obra para mim? Mas o legal, eu não fechei as portas, né, nesse sentido, ou um amigo pode até levar, mas o ideal é o próprio artista levar, ele colocar a obra na parede, né, ele escolher o local e juntos a gente está ali com essas trocas, porque a maior intenção desse edital é trocarmos, né? Estarmos juntos ali e também propor as ações, né? Tanto as presenciais quanto as via Zoom que a gente vai promover nesse mês de julho. Então, o que está via Zoom, as pessoas poderão participar, mas o presencial muitas vezes não. Então, assim, espero que tenhamos outras oportunidades. Infelizmente, a gente não consegue contemplar todo mundo, mas terão outras oportunidades para tal, né? E falar um pouquinho também, quer ver? Deixa eu ver se eu esqueci aqui de algum lugar, de alguma coisa, Adriana. Que você falou até um pouquinho da importância, né, desses pequenos formatos. Se você quiser completar um pouquinho mais, mas eu também queria que você falasse um pouco da importância do trabalho circular, né? O porquê desse edital. Então, não é bem um viés de representação, mas o porquê que é tão importante o artista se jogar nesses editais, até pensando na força desse coletivo. Fala um pouquinho pra gente. Eu falo. Eu só quero falar uma coisa, porque alguém falou aqui que seu cabelo estava lindo e realmente está lindo esse corte. Eu adorei esse corte, tá maravilhosa. Só porque alguém falou, eu falei assim, eu também tô achando lindo, mas você estava falando na hora, eu não queria interromper. Mas, enfim, Como sobre... diz a Úrsula, e só um parêntese também. Eu sou escorpião, né? Imagina. Diz a Úrsula fala comigo, a Úrsula é uma artista da galeria. Ela sempre fala que o escorpião, ele quer renovar, né, o tempo todo. Ela usa uma coisa assim. E pior que hoje eu acordo de um jeito, amanhã eu já quero outra coisa, outro cabelo, outro... Agora, esse penteadinho aqui enroladinho é inspiração da Adriana. Ah, é? A Adriana falou, Bom, movimenta o cabelo. Aí eu movimentei o adorei, tá linda. Gente, Tá linda, tá linda. obrigada. Ó, estão perguntando aqui onde foi divulgado o edital. O edital, gente, o edital ele tá no link da bio da Arte Fazan. Isso. Elas vão fazer um cálculo, talvez consiga trazer mais gente, porque você vai fazer tipo o salão de pintura, né? Todo na. Sim, parede toda ocupada. O artista vai escolher o que tiver disponível lá de espaço, dentro do nosso espaço expositivo, né? Não nas outras partes que eu não alugo da New Gallery, né? O nosso. E quando pegar, né, do nosso Instagram, o Linktree, o primeiro ponto é o formulário para preencher e o segundo é o próprio edital. Leiam ele, né? É muito importante. Leia também o PDF. Da importância desse trabalho circular, né? O porquê participar dos editais, não só como que está na galeria, mas tantos outros, né, que a gente tem aqui. Eu acho que eu tava pensando nisso enquanto você estava falando sobre esse lugar da galeria de abrir para esses artistas, né? Porque eu acho que a gente foi esquecendo, né, o porquê de uma galeria. E um dos principais fatores da galeria, por mais que assim virou uma coisa de comercial, é proporcionar espaço para artistas exporem, para eles criarem, de certa forma, um currículo, ou criarem eu vou até falar, um lastro de produção, assim, de experimentação, né? Porque a importância da exposição é que você consiga ver o seu trabalho fora do ateliê, que ele vá para o mundo e que a partir disso ele consiga ter uma devolutiva, né? Não necessariamente a devolutiva não é o que o outro, ou assim, é você, quando ele vai para outro lugar, o trabalho muda. Assim, todos nós que já expomos em algum lugar, a gente sabe muito bem que a gente pode ter uma exposição até que vá. Eu lembro que teve uma exposição que a gente fez que foi para os Correios. Foi Correio, não. Foi para você Correio, Correio do Rio, Correio de São Paulo, Correio de Brasília, Correio. E cada lugar, a exposição era exatamente a mesma museologia, tudo, a expografia, tudo igual. Cada lugar, os trabalhos eles mudavam. Então, quando a gente expõe o trabalho, né, a importância desses editais, assim, e aí, por isso que é tão legal ser dentro de uma galeria comercial, porque a galeria,
o intuito da galeria é formar novos, não compradores, mas um novo público de arte. E abrir para esses artistas ocuparem também é trazer... A live caiu? Não caiu não, gente. A gente está aqui. O povo muito... Talvez o dele travou, né? não sei. Então, a galeria, ela tem o objetivo anterior da galeria, né, depois de, enfim, dos marchantes, é de proporcionar esse espaço para que os artistas possam expor. Então, duplamente, isso é interessante, não é um edital aberto e tudo, é colocar, dar esse espaço, criando esse novo público e criando esse diálogo também com os próprios artistas, né? Porque até você falou, não, o intuito não é de representação dos artistas, mas assim, é ceder um espaço para que eles possam também criar novos encontros, né? Que eu acho que isso que é o mais interessante da gente, porque se a gente ainda assim, pensando nesse digital, né, nesse nosso mundo digital e que sim proporciona outros tipos de encontros, outras surpresas, você fisicamente colocar o trabalho ali próximo de outros trabalhos também proporciona outros encontros, outros atravessamentos, pensando no pequeno formato que está ali, né, no íntimo, e aí você tem que chegar perto do trabalho para ver o trabalho. E quando você chega perto, você não vê o todo, você não vê o contexto, e quando você consegue fazer o que eu digo, o zoom, fazer o zoom in, né? Tipo, entrar mesmo no trabalho e sair e ter uma pluralidade de artistas ali perto. Então, assim, voltando para o edital, né? A importância desse edital dentro de uma galeria. A importância de ver o seu trabalho com outros, dialogarem com outros artistas, mesmo não necessariamente com outro artista, mas com outro trabalho, e entender como o seu trabalho ele se comporta. Onde ele chama, onde ele não chama. Eu falo muito isso, né? Não é muito... As pessoas acham, né? Até quando elas estão numa galeria, né? Delas botarem o trabalho ali e assim... então eu estou nessa galeria e o meu trabalho vai ser... Não, é todo o entorno também, o time de artistas que está ali, com quem que você está dialogando, quais ideias que estão ali, como que o trabalho se comporta perto daquele outro trabalho. É meio que viver em sociedade, né? Mas e de forma delicada, de forma íntima. Então, eu não falei muito da importância do edital, né? Mas a importância de expor o seu trabalho e se inscrever, de mostrar o trabalho para sim você ter essa devolutiva do próprio trabalho. E aí, dentro desse processo do trabalho, você entender qual o próximo trabalho. É assim que a gente vai criando corpo de trabalho mesmo. E quando fala desses atravessamentos, temos amigos também, galeristas, né, que também vão circular pela galeria, por que não, talvez, nesse momento, ser um momento de ser visto, né? E quando que talvez não teremos espaço para todos, né? A gente vai fazer um cálculo para ver quanto cabe, né? Vai que cabe 100 mesmo. Mas não é para desanimar para inscrever. Inscrevam. Porque também é uma maneira de nós visualizarmos o trabalho, de nós construirmos um mailing com vocês que se interessaram para as próximas edições, né? Então, assim, na verdade, não foi para desencorajar, né? Muito pelo contrário, né? Continuem no processo da inscrição, que a gente vai dar o retorno rapidinho, tá? Também surgiu muito essa pergunta aqui em inbox no Instagram hoje ao longo do dia. Quando que vão ser as devolutivas, né, do formulário, para a pessoa saber se no dia 12 vai lá instalar a obra ou não. Então, acho que amanhã e depois de amanhã a gente já vai dar esse retorno. E aí, dia 12, as pessoas comparecem à galeria, né, para poder instalar. Vai ter uma equipe nossa lá ajudando. Mas o ideal é que vocês decidam a posição, o local, né? Se tiver uma instalação, nós só temos prego. Né, se precisa de uma cantoneira, se precisa de algum outro suporte, então o ideal é que vocês levem esse suporte. E no dia 14 a gente faz a abertura. E aí é festa mesmo. E depois a gente vai propor as outras ações ao longo do mês para ser interessante, assim, para todos os artistas, para essa comunidade mesmo. E também até para nós que somos galeristas, né? Para mim é um prazer ouvir a Adriana. Eu também sigo a Adriana. Me ajuda a construir todo esse planejamento que tem a galeria, que de alguma forma é quase que semelhante ao artista, né?
quando a gente vai criar a persona, né, o público-alvo, enfim, todas as coisas. Quando a gente vai observar o comportamento do consumidor, enfim, tudo que a Adriana fala lá no Instagram dela, para mim é de grande valor, né? E vamos falar também um pouquinho, Adriana, como que o artista deve fazer para ele se fazer valer, né? Entrar numa galeria é a solução da vida? Então, você fala muitas vezes de prova social, editais, prêmios e tal. Então, qual que é o movimento que o artista deve fazer para além do que pensar só na galeria? Né? Produzir trabalhos novos, ele tem que se manter interessante o tempo todo, enfim. Eu acho, exatamente. Eu acho que a pior coisa, gente, é porque eu sei que não adianta eu falar que vocês vão continuar. Tudo bem, as pessoas vão falar assim, eu entendo que você acha que galeria não é a solução, mas eu quero uma galeria. Eu entendo isso, porque é sempre mais fácil por exemplo, é muito mais fácil uma pessoa que tá muito bem falar assim, você não precisa disso, né? Assim, uma pessoa, eu tenho um carro. Aí você fala assim, eu tenho um carro. Você queria muito um carro. Fala assim, você não precisa de um carro. Não, mas eu tenho meu próprio carro. Então é muito difícil e não é para desencorajar a galeria e tudo, é que é um processo, né? A galeria, ela vem de uma consequência de tudo que você faz como artista, de você se tornar esse artista interessante, né? De você se tornar esse artista. Ai, como é que é um artista interessante? É um artista que ele tá, de certa forma... Denise. É um artista que ele tá, assim, não necessariamente em editais, porque a gente sempre aqui, né, se colocando institucionalmente, estando com uma pesquisa, sempre pesquisando o trabalho, entendeu? Eu acho que a gente ficou muito num lugar o artista, ele é um estudioso, ele é um pesquisador, ele vai entrando nisso. E hoje em dia, por mais que você pesquise, a gente realmente precisa mostrar o que a gente pesquisa. Então, você tá aqui, não necessariamente, eu vou falar, ou você tem um site, hoje em dia as pessoas não veem site, mas assim, você tá na rede social, você tá mostrando que você tá aprendendo. O artista, ele se faz muito em público. Então, é preciso mostrar isso, sabe? Preciso ir ali e botar a cara. Eu acho o artista muito corajoso, na verdade. Acho todos nós bem corajosos, na verdade. De ir aprendendo, de ir fazendo do trabalho e se desdobrando e da gente entender qual outro caminho que o trabalho vai. Então, institucionalmente, tendo relações institucionais, tendo relações com outros artistas, expondo, sabe? E aí não precisa... mas como é que eu vou expor sem edital? Gente, expõe na sua casa não, ou no seu ateliê. Tira foto, bota na mídia social. Faz na praça, que seja, mas assim, faz, porque isso traz uma outra camada. Traz lastro. Traz lastro. Próprios ateliês, às vezes os artistas se unem, né? Para fazer uma exposição ali, como foi a Lilian, há um tempo atrás, a Lilian Camelli, né? Que é uma artista dentro do ateliê dela eles fizeram um coletivo, teve uma curadoria. A Júlia Pereira, eles alugaram uma casa em Pinheiro. A Julie Belfer, os artistas em acompanhamento com ela, né? E exporam nessa casa, fizeram a exposição, né, nessa casa. Então, assim, tem diversas maneiras, de alguma forma, porque não é delegar para a galeria. Às vezes parece que entrou para a galeria, delega para ela o vender. E nem sempre a galeria vai conseguir vender. Né? E você também não vai poder parar de produzir, né? A galeria não vai vender, gente. Quem vende é o artista. Eu acho que ninguém nunca entendeu isso. A galeria, sim, quem tem que criar o discurso, até para falar para a galeria o que ela tem que falar, é o artista. Então, quem vende sempre foi o artista. É porque ficou nessa coisa, sim, a galeria está ali falando pelo artista, mas aquele discurso é do próprio artista. A galeria nunca vai pensar pelo artista. Sabe? Então, quando fala assim, mas o trabalho fala por si só, o trabalho ele fala por si só. Mas hoje em dia é preciso, até porque não é hoje em dia, na verdade, sempre foi preciso que a gente entendesse que arte é pensamento e é comunicação. E o que você quer falar? Delegar para uma. É que nem assim, gente, você pedir para outra pessoa falar por você, escolher as suas palavras. E aí você não se expressa. Mas já me expressei pelo meu trabalho. Não,
a venda em si acontece desde o ateliê. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que entender, porque a gente tem que parar de ter esse medo, essa coisa, né, franciscana que a gente tem aqui no Brasil, esse medo de vender, porque a venda ela acontece desde o ateliê. E a venda é também uma devolutiva de processo do trabalho. E não é a venda que eu estou falando, não é a venda em si, tipo, o dinheiro devolvendo para o ateliê, até para se tornar sustentável, né? Mas a venda como discurso, como o que a outra pessoa está comprando, qual é essa experiência que ela está comprando. E entender, porque quando isso volta para o artista, ele torna essa ideia mais... ele pode pegar essa ideia e transformar em outro trabalho. E ter outro tipo de produção. Então, a venda ela é importante nesse aspecto de devolutiva, de comunicação do trabalho, para o próprio artista entender a sua produção. E essa venda nunca vai vir de uma terceira pessoa. Nunca. Entendam isso. A venda nunca vem da galeria. A galeria ela vai te ajudar a chegar a outras pessoas. Mas a venda vem do ateliê. Sempre veio. A ideia que a gente está vendendo, e assim, eu falo isso como vendedora de arte, adoro vendedora, mas assim, a ideia que a gente vende é a ideia do ateliê. Ninguém consegue vender o seu trabalho, só você. Não, e eu falo assim, até mesmo como jovem galeria, né? Eu também estou aprendendo esse universo. Mas como que é importante o artista me alimentar? É isso que você está falando, Adriana, no discurso, alterando as obras a todo momento, né? Trazendo coisas novas. Então, assim, é importante estarmos muito bem conectados, né? De fato, eu não consigo fazer sozinha, né? Ele precisa estar movimentando, entrando em sala, eu preciso ter o que falar, eu preciso ter conteúdos para poder eu também criar um discurso, criar um mailing, né? Para poder enviar, ter motivos, né? Para conduzir as vendas e qualquer que seja a exposição que eu faço. Então, é tão importante essa conexão, de fato, entre a galeria e o artista precisa trabalhar muito. É os dois, as duas partes. O tempo todo para um alimentar o outro, e quanto mais conectado estivermos, e que esse discurso, né, a linha curatorial, esse planejamento, né, de ambas as partes, tanto das minhas ações, quanto o que é do próprio artista, né, que é o trabalho dele, a linha que ele trabalha, né, como é que fala, o pensamento dele ali. Quanto mais conectados e rico nós estivermos, aí sim a gente vai poder ter essas consequências, né? Que é a venda. A venda, então, vai acontecer. Eu falo muito desse lugar, né, da galeria e do artista como um casamento. E eu realmente acredito que é um casamento, gente. Eu realmente acredito que é. Porque, assim, dentro do casamento, os dois têm que fazer funcionar. Não existe um mais responsável por uma... Ou talvez assim, tá, eu não sei trocar pneu. Você sabe trocar pneu? Então você troca o pneu e eu faço, sei lá, eu lavo a louça. Né? Uma coisa assim. Então, assim, isso tem que acontecer no casamento. Então, essa comunicação tem que ser muito alinhada. E é muito engraçado, porque a gente acha que não precisa. Né? Muito alinhadas. E eu tava falando outro dia... com uma galerista até, né? E a gente falando sobre artistas, porque os artistas, eles querem saber, querem ligar, querem falar, querem, ai meu Deus, e a feira, né? E como isso é importante também do outro lado, a galeria, o artista entender, a gente, eu como ex-galerista, mas a galeria entender a ansiedade do artista e o artista entender o esforço da galeria. Porque eu acho que a gente entra ali no embate onde fica um cabo de guerra. Tipo, mas eu dei isso, mas eu dei aquilo, mas eu dei aquilo. E aí acaba assim, sabe? E isso é tão legal, porque quando você tá brigando com seu marido ou mulher, e aí chega um momento que estão os dois cansados, né? Porque você já brigou, e aí é a hora que você realmente fala a verdade. Você fala assim, não, mas eu só queria que você, tipo, lavasse a louça. Era só isso. E como ia ser mais fácil se a gente só chegasse e falasse isso. Então, eu acho que o artista e a galeria, assim, esse lugar do casamento, de se tornar interessante de um complementar o outro, de um nutrir o outro, é assim... quando eu tive uma galeria, eu posso falar que eu tive artistas que me nutriram muito e que eu também trabalhei muito. E é isso que
acho que move a galeria, sabe? Além das vendas, além de tudo, além de ser muito interessante trabalhar com arte, mas assim, esse lugar da parceria, de estamos junto e, e, e estamos juntos e a gente vai fazer isso aqui dar certo, porque é isso aqui que tem que dar certo, né? Por mais que, não trabalha, talvez daqui a alguns anos o artista não vai mais trabalhar com aquela galeria, mas aquilo ali nutre a relação e é isso que também vende muito bem, porque o galerista pode estar na ponta, né? Mas o artista está ali nutrindo, de certa forma. De fato, eles tiveram um entrosamento, né? Uma construção ali verdadeira, mesmo que ele não continue com aquela galeria, vá para outra, a consistência do que ele construiu fica para ele, fica para ambas as partes. Com certeza. Então, e agora falar então um pouquinho do artista que não é representado, porque a gente sabe que é um funil, assim, tem muito mais artistas do que galeria, né? Aí nós falamos um pouco da força desse coletivo, como que o artista tem que se fazer valer, né? Enfim, participar de editais, prêmios, festivais, fazer o institucional. É possível ele vender o trabalho dele sozinho? Isso tudo tem que continuar fazendo, independente se ele está em galeria ou não. Mas para isso é preciso um planejamento, né, Adriana? É preciso um planejamento. Eu só vou te cortar um pouquinho nessa, porque tem alguém perguntando por que o formato é 30 por 30. Você sabe por que vocês escolheram 30 por 30? Nós demos uma dimensão, considerando assim, como eu disse desde o início, né, a vocação da galeria para pequenos formatos. Quando a gente fala da galeria, a gente fala muito do proprietário da galeria, né? Quem são os sócios, né? E o nome dela é Tatá, né? Não sei se é Tati, enfim. Ou Tatá. A questão é o seguinte, eu como colecionadora, eu já venho desse desejo e desse olhar para os pequenos formatos. É o que me atrai. Eu não tenho muita atração pelos grandes. Claro que a gente vê obras lindas, maravilhosas, mas eu sempre tive esse olhar para o menor. Né? Então, quando eu abri a galeria, eu sempre pensei, eu vou vender aquilo que de fato eu gosto. Eu não vou conseguir vender uma obra cujo tema seja muito distante daquilo que eu gosto, né? Não conseguiria, e mesma coisa formatos maiores. Não é nem porque eu sou pequeno, porque meu espaço da minha galeria é pequeno, muito antes disso. Tem coisas que a gente não tem uma explicação assim tão lógica, né? Esse texto da Poli disse um pouco dos meus sentimentos, né? Mas tem coisas, por exemplo, eu conheci um colecionador que uma vez comprou na feira conosco, que ele só comprava obras que tinham mão. Tem explicação? Eu não sei, talvez na cabeça dele ali tenha alguma explicação, mas ele comprou uma obra nossa que tinha uma mão, né? Então, comigo acho que é o mesmo. Além de tudo aquilo que eu disse no texto, ser especial para mim, né? Falar do porquê desse pequeno formato, de fato é porque eu sinto que é um caminho da linha curatorial da galeria, né? Então, foi por isso que eu propus o pequeno formato, né? Perfeito. Sobre planejamento, né? Vamos voltar para o planejamento. O artista, eu já respondi, mas eu respondi de outra forma, mas ele sempre vai ser responsável pela venda dele. Uhum. E é óbvio que dentro de vendas, né, ele vai ter que ter um planejamento, ele vai ter que ter um posicionamento, ele vai ter que entender como isso funciona dentro do processo dele. E eu sempre falo que o artista, ele é um profissional liberal. Então, assim, vamos supor, tem um advogado, né? O advogado, ele não simplesmente entra no escritório dele e fica o dia todo fazendo processo. O que ele fica fazendo? Ele tem que fazer o processo, ele tem que fazer o financeiro, ele tem que fazer a contabilidade, ele tem que prospectar clientes, ele tem que ir para lugares interessantes, ele tem que ser, mesmo quando ele é indicado, porque assim, mas tá bom, ele pode ter indicação, pode conhecer um monte de gente, mas ele conhecer um monte de gente faz parte dessa indicação. E aí, quando ele é indicado, ele tem que saber atender aquele cliente, né? Porque a gente sabe, muitas vezes tem indicação e aí a pessoa nos trata mal. Então, isso tudo faz parte de ser um profissional liberal. E eu acho que aqui a palavra que eu quero colocar é profissional, porque artista, ele é um profissional. O artista, ele tem que ser profissional. Não existe lugar no mercado para artistas não profissionais. Porque as pessoas, elas estão acostumadas
a serem tratados por profissionais, independente de qual ramo, entendeu? Ninguém chega para um eletricista e fala assim, ah, você troca aqui a lâmpada para mim, sei lá, falei aleatoriamente, troca a lâmpada para mim e o eletricista, sei lá, vai mostrar 150 lâmpadas. Não, você já se perdeu com o eletricista. Você precisa que ele faça o que ele está ali para fazer. E o artista, ele precisa fazer, ele precisa se entender como profissional. Dentro disso é onde entra o planejamento. E o planejamento, ele não é, de forma alguma, uma coisa para... como diz, para travar o artista ou para deixar ele ou para travar ou deixar ele assim preso a algo. É para ele entender qual a direção que ele quer ir e como que ele vai fazer aquilo. Porque senão o que mais existe hoje em dia, imagina, a gente está aqui, tipo, no meu celular aqui. Eu tô aqui na live com você, já 10 coisas apareceram no meu celular, sabe? Isso porque eu tô dentro do celular. A gente tá na rua, tá acontecendo para mim, então, que eu sou super dispersa, tá ali, um pássaro voa, o cara falou alguma coisa, muita coisa acontecendo. Se a gente for se deixar levar por isso tudo, por todos os editais, por ter portfólio, por ter isso, a gente não faz nada. Então, o planejamento, ele é só uma forma de planificar a sua intenção. Então, assim, eu quero ser artista profissional. Como é que eu vou fazer? Para ser sustentável para mim, como é que eu vou vender? Ou, como é que eu vou fazer minha produção? Para vender, eu preciso de produção. Se eu preciso de produção, quanto tempo eu vou me dedicar a essa pesquisa? Quanto tempo eu vou me dedicar a fazer essa prospecção? Quanto tempo eu vou me dedicar? E é isso que é o planejamento, né, artístico, no final das contas, que não é nem para artistas, mas qualquer pessoa que trabalhe em meios artísticos, né? Porque você tem que saber como você quer ser visto. Isso tem uma apresentação do trabalho. Como você apresenta o seu trabalho, e isso também diz a respeito ao posicionamento, à sua produção, como as pessoas percebem o seu trabalho, e aí nisso a gente tem a valoração, né? O quanto o seu trabalho pode ser valorizado. E isso tudo vai fazer você interessante para você entrar numa galeria ou entrar ou entrar no gosto, ou vender para clientes ou para colecionadores. E você falou, tem muito artista, pouca galeria. Gente, mas é o seguinte, tem muito artista, pouca galeria, menos colecionadores ainda, e 7 bilhões de pessoas no planeta. Então, se tem 7 bilhões de pessoas no planeta, a gente ainda existem outros meios de chegar nessas pessoas. Até mesmo quando participa, né, desses editais, se a pessoa constrói um Instagram, né, ela não tem galeria, porque a galeria não é solução de problema nenhum. Ah, deixa eu só fazer um parênteses, Adriana. A Lilian estava comentando aqui que o formato 30x30 talvez eu não tenha esclarecido todo. Não tem que ser 30x30, tem que ser até 30. O diâmetro de 30 ou 30x30, mas pode ser 20x10, né? Então pode ser micro, né? A dimensão máxima é 30 em todos os sentidos, tá? Talvez eu não tenha esclarecido. E todas essas ocasiões, né, de aparecer, digamos assim, né, da pessoa expor o trabalho, são ocasiões de venda. E quanto mais ela se conecta com as pessoas, quantas pessoas aqui em Belo Horizonte, quanto artista que eu vejo vendendo muito o próprio trabalho, né? Acredito que isso acontece em todos os lugares. Então, quando você constrói ali, você tem uma coerência na sua pesquisa e você constrói a sua imagem. Quando está tudo muito redondinho, né? Por isso a importância do planejamento, as vendas elas vão acontecer. Independente se tem galeria ou não. A galeria, eu acredito, né? Que nós estamos de mão dada, então 2 pessoas vão caminhar melhor, né? Talvez do que uma, pode ser que sim, pode ser que não. Se tiver bem alinhadinho, pode ser. Então eu acredito que é um parceiro. É bom caminhar, né? Mas não necessariamente que a galeria é a solução de todos os problemas. Às vezes o artista sozinho também vai caminhar, talvez até muito mais, né? Então, por isso a importância de... porque tem hora que a gente precisa de companhia, né? Então parece que a galeria vai vir, vai resolver, vai ajudar a pensar, mas muitas vezes tem curadores aí que fazem acompanhamentos, que fazem planejamentos, tem o próprio planejamento que você oferece, né, no curso. Então, quanto isso nos agrega para de fato começarmos a caminhar e quem sabe os parceiros virem à medida que o tempo vai passando e a gente vai se consolidando, né, tendo coerência, tendo consistência naquilo que a gente faz, né? Olha, alguém falou que vendeu a Oi
Mari Rosa, desculpa. Mari Rosa falou que vendeu 8 obras hoje. Nossa, arrasou. Tá aí melhor do que eu, viu? Ah, eu não vendi uma obra hoje, você quer. Mas eu acho que sempre é melhor, acredito nisso, mas também depende de quem tá a fim de caminhar, o que a pessoa se elas estão na mesma direção, né? Exatamente esse planejamento. Às vezes a gente fala muito, né, que artista tem que trabalhar com um galerista da mesma geração, porque vocês, de certa forma, isso não é uma regra, tá, gente? Eu falei isso uma vez, a Sally Cole falou isso, porque vocês estão no mesmo ritmo de vida também. Então, vendeu 8 obras para uma pessoa. Nossa Senhora, você muito bem. Ó, e sem galeria. Exatamente, é isso. Eu acho que eu tô até com as inscrições abertas para a imersão de vendas. Quem quiser, tá lá no link da bio. Mas a venda é importantíssima, porque a venda não é só a venda, assim, a transição financeira da venda, né? Mas ela é toda essa ideia de para onde o trabalho vai. Né? E pensar nisso também, assim, para onde esse trabalho escoa, ou como ele se devolve, como isso acontece, né? Eu acho que isso é uma das coisas muito interessantes dentro da arte, porque é óbvio que a produção em si é maravilhosa, mas para onde vai essa produção? Talvez assim, porque você vai descobrindo coisas, né? Sobre as pessoas, sobre você, sobre o seu trabalho. Trabalhos que vão para o quarto, trabalhos que vão para a sala, trabalhos que vão para o escritório. Por que esses trabalhos convivem nesses lugares com essas pessoas? Então, entender isso faz você entender um pouco o seu próprio trabalho, entender um pouco do que você está falando, né? É um outro lugar. E voltando para as parcerias, eu acho que também essas parcerias podem ser feitas entre artistas, né? Artistas que trocam, artistas que sentam e trazem. E esse é o poder do coletivo, né? O poder de trocar com outro artista, o poder de discutir. E trocar não só informações, uma troca, digamos, intelectual. Trocar a própria obra mesmo, né? Com Trocar... certeza, circular a obra. Não, eu estava até falando, isso que eu estava falando com essa galerista hoje, ela falou que ia fazer uma feira e fazer uma feira num lugar que eu já fiz. E eu falei assim, eu vou te dar os contatos que eu tenho lá. E aí a gente trocou os contatos, enfim. E isso é muito legal, porque é o seguinte, nós galeristas já fazemos isso. A gente já troca os contatos, já fala assim, olha para aquele artista tem a ver com o seu time. E os artistas fazem pouco isso. Eles não falam assim, nossa, eu tenho um comprador, eu vou te indicar o comprador. Uhum. E aí vocês vão criando uma rede maior do que vocês. Entendeu? Uma rede onde você leva um outro comprador. Na verdade, eu tenho uma dinâmica dessas que não vou falar, mas eu vou falar já, mas eu não vou. Tem um desafio de vendas que a gente faz, que o seu desafio é apresentar um artista amigo ou colega, né, que você goste, para um comprador seu. Uhum. E ver se ele compra. E aí, entendendo, e aí esse outro artista vai fazendo, e vocês vão criando uma rede. E isso é lindo, sabe? Então, eu acho que se a gente trabalha com... Nossa, isso foi super precioso que você falou, Adriana. Super, né? Quantas vezes o artista vende para um colecionador, né? Não só uma pessoa. Isso foi muito precioso, assim. É como galeria, né? A gente tem que pensar em tantas ações para trazer as pessoas, para poder efetivar, que seja com arquitetos ou com o público colecionador mesmo, né? Então, ações diferentes, ou o próprio fato de estar em feira. Mas se o artista tem essas ideias, né? Tipo, como eu disse, a Lilian fez no ateliê dela uma exposição coletiva, a Júlia Pereira, eles alugaram uma casa por um final de semana, e ali fizeram uma exposição, convidaram as pessoas, e cada um convida um colecionador. Provavelmente dali vai sair vendas, né? Então, assim, Esse é o princípio da feira, né? O princípio da feira. Todos nós chegamos ali e dividimos aquilo, né? Que começa nos festivais, né? Religiosos lá na Grécia. Então, assim, na Grécia não, desculpa, em Roma. Mas, assim, isso faz sentido, né? Faz sentido porque quanto mais gente tem comprando trabalho de arte, gente, mais mercado tem. Não satura, tem mais gente falando, tem mais gente colocando na parede, tem mais gente falando, nossa, mas que interessante isso, tem outras histórias sendo contadas.
E a gente só vai aumentando. Para si. E aí o nosso mercado não cresce, né? Porque se eu faço aquele colecionador se apaixonar, ele vai hoje na minha casa, no meu ateliê, amanhã ele está indo na sua exposição coletiva junto com outros. Quanto mais ele aproxima, mais ele envolve com aquilo, apaixona e mais ele compra. E aí sim, talvez no futuro vai comprar mais uma sua e o outro também vai. Então, realmente é uma soma, né? E as pessoas tendem a esconder. E aí vai ficando tudo pequeno, né? Não amplia, não cresce, né? Mas não pequeno íntimo, porque a gente estava falando agora do pequeno íntimo, que é muito importante também. Trazer para o íntimo. Mas é exatamente a pequena as coisas. E podem ser, as coisas têm um potencial. As coisas têm muito potencial, né? E eu estava falando isso antes de entrar aqui. E aí, assim, eu vejo muito assim, esse artista é muito talentoso, nossa, ele tem muito potencial, mas ele não emplaca. Por que ele não emplaca? Porque ele não consegue ver isso. Ele não consegue ver esse lugar maior, sabe? Então, assim, a partir do momento em que você se considera artista, uma vez alguém falou, a gente tem que incentivar o colecionismo. Eu falei assim, então sim, comece você colecionando. Comece você. E não precisa, mas é muito caro. Não, troca trabalho. Vai fazendo, começa você a fazer esse movimento, você vai ver que esse movimento começa a dar frutos. Porque ninguém faz nada sozinho, gente. E também não é a galeria. Assim, imagina assim, a galeria, você tem um galerista, 2, no máximo, 3 ali, pessoas, uma equipe pequena. Se você faz isso com vários artistas, você tem uma quantidade imensa de artistas, que você pode, vários canais que você pode passar. E eu acho que isso também, quando a gente fez o Encontro do Espaço Independente, a gente estava pensando muito nisso. Mas eu acho que eu saí da pergunta. Não, nossa, mas já alimentou, assim. Não tem problema sair, é sempre muito bom. Deixa eu só ver o horário. Adriana, o que eu ia sugerir? Eu tenho mais perguntas. Acho que a live tá uma delícia, mas eu queria deixar um gostinho de quero mais, sabe? Porque eu queria que as pessoas viessem para esse Zoom, que elas viessem para o presencial, né? Porque tem tanta coisa boa para a gente trocar e com certeza eu posso ajudar, vocês vão me ajudar, a Adriana vai ajudar todos nós e assim vai, né? Essa troca. A generosidade, né, gente? A bondade, assim, genuína, sabe? Mas eu acho que a gente tem que deixar, assim, gente, o Zoom, mesmo que você não participe do edital, o Zoom é aberto para todo mundo. Sim, sim. Não, só para falar para todo mundo. Fiz uma live no Instagram, mas é porque eu acho que o Zoom coloca as carinhas e a pessoa, a gente vê quem tá falando, né? Então é melhor do que essas frases, as perguntas aqui que muitas vezes passam e eu tentei ficar atenta, mas não consigo responder a todas. Então é um espaço mesmo para abrir a câmera, fazer a pergunta, né? E crescermos todos, né? E o Zoom dá esse lugar de íntimo também, um lugar que está todo mundo dentro da sua casa, todo mundo ali dividindo. É importante. Isso mesmo. Eu agradeço imensamente. Assim, eu já fico super feliz com você ter aceitado o convite, estar aqui. Tenho certeza que vai ser bom para todo mundo, sabe? Desejo que todo mundo, que seja um sucesso, assim, para todos nós, né? Puro crescimento para todos. Vai ser um sucesso, com certeza. Gente, quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Até quando vocês vão deixar aberto o edital? Até dia 10. Dia 10, Então, porque a exposição, né? A instalação das obras. E depois, dia 14, a gente abre mesmo o edital. Então, né, vamos nos unir mesmo, talvez pensar em outras ações no futuro, outras propostas, outros espaços maiores para caber mais gente. Saí do Ateliê 397. Essa ideia me inspirei quando eu vi o projeto da Carpintaria para Todos, né? Que foi a Fortes no Rio que fez. Então, isso já tinha ficado assim na minha cabeça. Aí a Bela, que trabalha conosco, me deu mais um gás, né? A Adriana outro, e assim foi. Então, o que a gente puder pensar e construir juntos é para aumentar mesmo o mercado para todos nós, né? Com certeza. A gente viu, Adriana, e todos que estão aqui presentes, muito obrigado, viu? Pelo interesse, por estar conosco. E boa noite, né? Bom final de semana. Deus abençoe a todos. Um beijo. Obrigada a você. Um beijo, obrigada pelo convite, obrigada pela... Tá bom. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.